Queridos alunos de Processo Civil 3, vamos dar continuidade às nossas aulas de execução civil e a partir desta aula vamos iniciar o estudo dos procedimentos executivos em espécie. Há vários procedimentos através dos quais a execução pode ser movida. O tipo de procedimento vai variar primeiro em razão do título executivo ser judicial ou extrajudicial. Já vimos isso em aulas passadas. E também haverá uma variação no caso da natureza da obrigação. Se a execução for de obrigação de pagar quantia, e dentro dessa obrigação de pagar quantia, também há uma variação no caso de essa quantia representar uma prestação alimentícia. Nós temos um procedimento próprio para executar a prestação alimentícia, tanto com base na execução de título judicial ou extrajudicial. Então nós temos, dentro dessa linha de raciocínio, a execução de pagar quantia com base em título judicial, regulada nos artigos 523 a 527 do Código de Processo Civil. Temos a execução de pagar quantia com base em título extrajudicial, regulada no livro 2 da parte especial do Código de Processo Civil. E com relação a pagar quantia, se tivermos a execução da prestação alimentícia, nós temos um procedimento próprio com técnicas próprias, tanto no que diz respeito à execução com base no título judicial e na execução com base no título extrajudicial. É óbvio, e eu já mencionei isso para vocês em outra aula, que as técnicas a serem utilizadas na execução de pagar quantia são as mesmas. Então ela se pauta, a princípio, na penhora de bens, vinculando esses bens penhorados ao processo executivo, possibilitando uma posterior expropriação dos bens, que é a retirada do bem do patrimônio do executado para a satisfação do crédito do exequente. E vimos também que existem as formas de expropriação reguladas no CPC. No caso da execução de alimentos, nós temos técnicas adicionais que possibilitam uma maior efetividade dessa execução, que decorre de um grande problema social, a falta de assistência, principalmente no que diz respeito aos alimentos devidos em razão da relação de parentesco. E essa falta de assistência por parte daqueles que têm o dever de cuidar, o dever de solidariedade, gera grandes distorções sociais, e é necessário que o Estado, em razão disso, seja mais rígido em razão da execução de alimentos, possibilitando inclusive a prisão civil do devedor. Veremos isso com maior propriedade quando estudarmos esse procedimento. Mas tem esse procedimento com base em título judicial e extrajudicial. As técnicas são as mesmas. Cabe a prisão do devedor tanto se a execução se der com base em título judicial, quanto se for com base em título extrajudicial. Ainda no que diz respeito a pagar quantia, podemos ter a execução em face da fazenda pública. E a execução em face da fazenda pública, ela tem uma técnica diferenciada, porque não é possível a penhora de bens da fazenda pública. De modo que, nesse tipo de execução, o pagamento do exequente, a satisfação do crédito do exequente, se dá através dos precatórios. Então, o crédito do exequente vai ser habilitado numa fila dos precatórios até haver o pagamento. Vai haver a devida dotação orçamentária e, a depender do ente federado, isso pode demorar 1, 2, 3, 4 anos ou mais para que o exequente tenha a satisfação do seu crédito, mas não se admite penhora. A boa notícia é que, se o valor for considerado pequeno valor, ou seja, um valor destinado à subsistência, essa execução não se dará através de precatórios, mas através do que nós chamamos de RPV, ou seja, requisição de pequeno valor, cujo pagamento é mais rápido que o pagamento do precatório, porque uma vez que a ordem de pagamento seja emitida para o tribunal e o tribunal informe ao ente federado, terá até 60 dias para efetuar o pagamento.
Acontece que o que se considera pequeno valor varia da União para os estados e municípios. Então, cada estado e município tem a sua legislação própria para definir o que é pequeno valor. No que diz respeito à União, considera-se como pequeno valor as execuções até 60 salários mínimos, que é o teto do Juizado Especial Federal. Nos estados, costuma-se observar o teto dos Juizados Especiais Estaduais, que é de 40 salários mínimos, ou mesmo um teto menor. Costuma-se colocar 20 salários ou até menos, no caso dos estados e municípios, nas respectivas legislações. Também temos que nos atentar na possibilidade da execução de pagar quantia ser movida pelo Estado contra o contribuinte ou contra o cidadão. E sempre que o Estado move a ação para satisfazer o seu crédito perante o cidadão, não importa a natureza do crédito, se é um crédito de natureza tributária ou não tributária, o procedimento utilizado nessa execução é o procedimento da execução fiscal, regulado pela Lei 6.830 de 1980. Além da obrigação de pagar quantia, nós temos também a obrigação de fazer ou não fazer, que demandam também procedimentos próprios no que diz respeito a ser a execução movida com base em título judicial ou título extrajudicial, de modo que nós temos o procedimento do cumprimento de sentença que obriga a fazer, do cumprimento de sentença que obriga a entregar coisa, e a execução do título extrajudicial de obrigação de fazer e de obrigação de entregar coisa. As técnicas utilizadas para se buscar a satisfação dessas obrigações são as mesmas. Então, as mesmas técnicas que o Estado pode se utilizar na execução de obrigação de fazer com base em título judicial são as mesmas com base em título extrajudicial. Uma técnica muito utilizada decorrente do direito francês são as astreintes. Astreintes são o que nós chamamos de astreintes. A possibilidade da imposição de uma multa diária pelo descumprimento da ordem judicial. E, embora em regra isso surgiu como multa diária, a nossa legislação, mais especificamente o nosso artigo 536 e 537 do Código de Processo Civil, ao regular em matéria, prevê que o juiz pode estabelecer outra periodicidade para as astreintes, mas vamos estudar isso quando virmos o procedimento de cumprimento de sentença que obriga em fazer. E também entregar coisa, porque essa técnica pode ser utilizada na execução de obrigação de entregar coisa. Ademais, temos o procedimento de execução perante os juizados especiais. Se for de título executivo extrajudicial, são aqueles de valor até 40 salários mínimos. E também nos juizados especiais, por óbvio, teremos a execução das sentenças proferidas pelos juizados especiais, pelos respectivos órgãos do juizado especial. Ainda com relação a procedimentos executivos, cito aqui a execução em face da massa falida. Havendo assim um juízo de recuperação judicial, se a empresa, se a sociedade empresária está em processo de recuperação judicial, ou tendo sido decretada a sua falência, o que é regulado pela Lei 11.101 de 2005, a execução dar-se-á no juízo da falência, é o que nós chamamos de execução concursal, porque os credores terão que habilitar seus créditos no juízo da recuperação judicial ou da falência, para que haja o pagamento de acordo com a ordem preferencial. Então, preferência dos créditos trabalhistas, de natureza trabalhista, e depois nós temos a observância dos demais créditos preferenciais, até chegarmos naqueles credores quirografários que dificilmente recebem quando a execução parte para esse juízo concursal. Credor quirografário, como vocês se recordam, são aqueles credores desprovidos de garantia real. O CPC anterior
também regulava a execução de pagar a quantia em face do devedor insolvente, porque tinha lá o procedimento de execução de obrigação de pagar a quantia com base em título extrajudicial contra o devedor solvente e contra o devedor insolvente. O nosso CPC atual não regulou a matéria, mas determinou lá no artigo, não sei se é 1048, 1049, 1050, por ali no final do código, que enquanto não houver uma regulação específica da matéria, com base em nova lei, continuam sendo aplicáveis para o devedor insolvente. No caso não é a sociedade empresária, já é a pessoa física em relação à qual é decretada a sua insolvência. Para ele, nos termos CPC, serão observados os procedimentos ainda do CPC anterior. Essa é uma visão geral dos vários procedimentos através dos quais a execução civil pode ser movida. Antes de adentrarmos no estudo de cada procedimento, o que nós faremos a princípio, com base aos títulos executivos judiciais, então iniciaremos o estudo com os procedimentos de execução de títulos judiciais, tendo em mente que as técnicas são parecidas. Então, quando a gente estudar a execução de pagar a quantia com base em título judicial, ou seja, o cumprimento da sentença que obriga a pagar a quantia, lembre-se que a técnica executiva é a mesma da execução de pagar a quantia com base em título extrajudicial, com algumas diferenças. E as diferenças mais marcantes são que a execução de título judicial, em regra, se dá nos mesmos autos, no mesmo processo em que a ação, em que o título é formado. A técnica que surgiu no direito bárbaro, no direito germânico, ainda na Idade Média, que é da executio per officio iudicis, a execução de ofício pelo juízo, nos mesmos autos em que o título foi formado, mudando aquela técnica que se tinha do direito romano antigo, da actio iudicati, para se executar a res iudicata. Actio iudicata, ação executiva, da res iudicati, da coisa julgada. Os romanos executavam as sentenças em autos separados, em autos apartados. Pois bem, já estudamos isso quando vimos o contexto histórico dos procedimentos executivos. Essa é a primeira diferença, que em regra os títulos judiciais são executados nos mesmos processos que são formados, não havendo, portanto, uma ação executiva autônoma, o que ocorre em toda a execução de título extrajudicial. Os títulos extrajudiciais sempre demandam um processo próprio, um processo autônomo para a sua execução. Mas também já estudamos que é possível que alguns títulos judiciais sejam executados em autos apartados. A primeira situação são aqueles títulos que não são formados perante um juízo civil brasileiro, demandando assim uma formação de autos processuais novos para a sua execução. É o que se dá em relação à sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a sentença penal condenatória que contenha uma condenação do autor do delito em indenizar a vítima ou as vítimas do delito pelos prejuízos causados a estas. Nesses casos, o artigo 515 do CPC, nesse caso, dessas hipóteses dos títulos previstos no 515, inciso 6 a 9, e o artigo 515 no parágrafo 1º, prevê que vai ter que ser proposta uma ação pedindo a citação do executado para cumprimento da obrigação. E o artigo 516 do CPC, no inciso 13, diz que essa ação será proposta perante o juízo civil competente, e nós já estudamos a técnica para se definir qual é o juízo competente em cada um desses casos. No caso
dos títulos judiciais, existem algumas outras possibilidades dessa execução se dar em autos apartados. Nós vamos discutir isso quando estivermos estudando os procedimentos. Ademais, tem-se que a execução pode ser definitiva ou provisória. No caso da execução dos títulos extrajudiciais, já tem um acertamento ali em relação ao crédito no título, embora ainda possa haver uma discussão por meio dos embargos à execução. E fazendo um adendo aqui, outra diferença basilar da execução de títulos extrajudiciais em relação à execução dos títulos judiciais é o meio de resistência por parte do executado. O executado pode oferecer resistência à execução, questionando questões formais ou mesmo questionando questões relativas ao crédito. Na execução de títulos extrajudiciais, essa resistência do executado só pode se dar pela via dos embargos à execução, o que se dá em autos separados, forma-se um novo processo. A exceção de que ele pode discutir nos mesmos autos algumas questões, nós estudamos na videoaula passada, que para alegar nulidades absolutas, ele não precisa mover os embargos, opor os embargos à execução. Ele pode fazer isso nos mesmos autos através da exceção de pré-executividade. E na execução de títulos judiciais, o meio de resistência do executado se dá através de impugnação à execução nos mesmos autos da execução. Correto. A execução de títulos extrajudiciais, voltando ao que eu estava falando, desculpem, fechando aí esse adendo, esses parênteses, a execução dos títulos extrajudiciais é sempre definitiva, porque o direito já está acertado no título. No caso da execução de títulos judiciais, nós temos a possibilidade da execução ser definitiva quando se pauta em decisão transitada em julgado, e aí encerra-se a fase de conhecimento do processo, abrindo-se um novo módulo no processo, que é a fase do cumprimento de sentença, que é regulado no CPC nos artigos 513 a 538. Mas a execução também pode se dar de forma provisória. E a execução provisória do título judicial é muito importante para a efetividade do processo, porque a atividade jurisdicional não se encerra no reconhecimento do direito da parte. A atividade jurisdicional demanda, além de reconhecer o direito, se esse reconhecimento importar na imposição de uma obrigação a ser cumprida pelo réu em favor do autor, e essa imposição ela representa um provimento condenatório, o direito almejado pelo autor só vai ser satisfeito com a sua execução. De modo que, tendo uma decisão favorável ao autor, a regra é que, a partir desse momento, ele está com uma situação jurídica favorecida nos autos. Então, a princípio, naquele momento do processo, o Poder Judiciário reconhece que ele tem a razão. De modo que não é justo que ele tenha incidindo sobre seus ombros os ônus da demora da prestação jurisdicional, que é muito grande. De forma que nosso direito processual atual, ele entende que quem deve suportar o ônus da demora do processo é aquela parte que está numa situação jurídica desfavorecida, possibilitando-se assim, o que é muito bom, a execução provisória. É o que nós chamamos de cumprimento provisório da decisão judicial. Esse cumprimento provisório, ele ocorrerá quando estivermos diante de uma decisão, de uma sentença não transitada em julgado, uma sentença em relação à qual ainda esteja pendente o julgamento de recursos. Ou
quando a gente fala em sentença, vamos entender não só, o CPC fala esse termo sentença, mas vamos entender a decisão judicial, porque a execução provisória, o cumprimento provisório da sentença, pode se dar com base em uma decisão proferida por decisão interlocutória, por sentença, por decisão monocrática do relator do processo do tribunal, ou mesmo por um acórdão do tribunal. Ou dos tribunais, uma vez que temos vários tribunais. E também não podemos esquecer, eu já falei da decisão interlocutória, mas também aplicam-se essas regras do cumprimento provisório da sentença à tutela provisória. Tutela provisória, seja ela medida cautelar, seja antecipação de tutela, vai observar essas regras do cumprimento provisório. Vocês estudaram em recursos que os recursos, em regra, não têm efeito suspensivo da decisão, de modo que a decisão ela tem eficácia imediata, podendo, portanto, ser imediatamente executada. Essa é a regra do artigo 995 do Código de Processo Civil. A exceção só pode vir de expressa previsão legal, o que ocorre com a apelação, que no artigo 1012 diz que a apelação contra a sentença tem efeito suspensivo, então, em regra, a interposição de apelação contra a sentença retira a eficácia da sentença, de modo que a sentença não pode ser executada. Mas, abre parênteses, mesmo na apelação, o artigo 1012, no parágrafo 1º, lá no CPC, traz situações nas quais a apelação contra a sentença não retira a eficácia da sentença. E o parágrafo 2º do mesmo artigo diz que, nessas circunstâncias, a sentença pode ser executada de imediato. Dentre essas situações, nós temos a sentença que condena a pagar a prestação alimentícia, o que é justo, muito justo, justíssimo, a sentença que decreta a interdição e a sentença que confirma ou revoga a tutela provisória. Então, são alguns exemplos de situações nas quais a apelação contra a sentença não terá efeito suspensivo, ser executada de imediato. Mas, em regra, a apelação tem efeito suspensivo, é o que diz o artigo 1012 do caput. Os demais recursos, todos os demais recursos do CPC, previstos no CPC, lembrando que fora do CPC tem um recurso inominado nos juizados especiais, e o recurso inominado, ele tem natureza próxima à apelação, porque ele serve para impugnar a sentença dos juizados. Os recursos inominados, portanto, também possuem efeito suspensivo em regra. Podendo esse efeito deixar de existir também como uma sentença que confirma ou concede antecipação de tutela, mesmo nos juizados especiais. É bom deixar isso claro aqui. Agora, no caso dos demais recursos, não tem efeito suspensivo, consoante determina o artigo 995 do CPC, mas o parágrafo único do artigo 995 diz que em algumas situações, isso eu tenho que ressaltar aqui para vocês, o desembargador relator ou o ministro relator do processo no tribunal poderá conceder efeito suspensivo ao recurso desde que haja o requerimento do recorrente e ele demonstre que existe grande chance de sair vencedor no recurso, fumus boni iuris recursal, e que se não houver a suspensão daquela decisão recorrida, retirando-lhe a eficácia, ele poderá sofrer um dano grave, difícil ou impossível reparação, que é o periculum in mora recursal. Ok? Mas, não tendo efeito suspensivo, o recurso pode ser, desde logo, executada a decisão pelo cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 297, 519 do CPC, esse procedimento também se aplica às tutelas provisórias, já mencionei aqui para vocês. O artigo 520 do CPC deixa claro também que se aplica esse procedimento do cumprimento provisório
com relação a aquelas decisões impugnadas por recurso que não tem efeito suspensivo. Só que o artigo 520 do CPC estabelece que o procedimento para a execução provisória, o cumprimento provisório do título judicial, é o mesmo procedimento que temos para o cumprimento definitivo. Quer dizer que o legislador não regula procedimento para cumprimento provisório. Então, se é uma decisão judicial que obriga a pagar a quantia, nós vamos utilizar o mesmo procedimento do cumprimento definitivo de sentença que obriga a pagar a quantia. O mesmo procedimento. Se for decisão que obrigue em obrigação de fazer ou em obrigação de entregar coisa, mesmo que o cumprimento seja provisório, iremos observar o mesmo procedimento do cumprimento definitivo relativo à sentença que condene em obrigação de fazer ou em obrigação de entregar coisa. Isso ficou claro? Ótimo. Mas é o mesmo procedimento? Como assim o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento. Mas, como estamos falando de um cumprimento provisório, é óbvio que se ele é provisório, pode haver uma modificação posterior no processo. É porque esse cumprimento se pauta numa decisão que não é definitiva, não transitada em julgado, de forma que pode haver uma reforma dessa decisão no curso do processo. Então, por questão de ordem lógica, o legislador, nos incisos 1 a 4 do artigo 520, traz previsões específicas ao cumprimento provisório que devem ser observados em complemento àquelas normas procedimentais do cumprimento definitivo. Essas regras que eu estou mencionando, elas visam garantir a reversibilidade da execução. Garantir de que, havendo uma mudança na decisão, ou seja, uma reforma da decisão posteriormente no processo, aquele cumprimento provisório que foi movido em face dessa decisão possa ser desfeito, restabelecendo as partes ao estado anterior da coisa, ou seja, ao status quo ante, ao estado anterior das coisas. Dessa forma, o artigo 520 estabelece que, primeiro, a execução provisória ela se dá por total responsabilidade do exequente, que se obriga a indenizar o executado por eventuais prejuízos que este tem em razão do cumprimento provisório, caso, obviamente, haja uma reforma da decisão. Essa execução provisória ela vai ser desfeita caso haja uma reforma da decisão. Se essa reforma for parcial, ela só vai ser desfeita naquilo em que houver a reforma. No tocante, no que diz respeito àquilo que não foi alterado pela decisão, mantém-se a execução provisória. Deve-se garantir meios para que haja a restituição do estado anterior das coisas, ou seja, a execução provisória, em regra, só pode ser movida se for reversível, se for possível restituir-se às partes no status quo ante. Caso contrário, não poderá haver execução provisória. Essa regra também ela é expressa, além do artigo 520, inciso 2 e inciso 4, nós temos essa regra bem caracterizada no artigo 300, parágrafo 3º do CPC, ao tratar da efetivação da tutela provisória. A regra é que a efetivação da tutela provisória, quando se tratar de uma antecipação de tutela, que implique uma antecipação do direito pretendido no processo, que ela só pode ocorrer quando for reversível. É uma regra lá estabelecida. Ótimo. O artigo 520, inciso 4, para garantir essa reversibilidade, diz que sempre que a execução provisória importar em recebimento de dinheiro por parte do exequente, ou transferência de posse, ou propriedade de bem, ou de um direito real sobre o bem, que é necessário que o exequente preste uma caução, ou seja, uma garantia no processo, uma garantia idônea.
de que, se sair derrotado posteriormente no processo, irá indenizar todos os prejuízos decorrentes da execução provisória em face do executado. E vai indenizar quem? Obviamente, o próprio executado. Essa é a regra, portanto. É isso que diferencia a execução provisória, né, o cumprimento provisório do título judicial, do cumprimento definitivo. O CPC fala em cumprimento. Estou usando aqui o termo execução porque cumprir é executar. O CPC, eu já mencionei para vocês, para a execução de tutela provisória fala em efetivação, para a execução do título judicial fala em cumprimento e para a execução do título extrajudicial fala em execução mesmo. Só que o artigo 521 do CPC traz exceções a essa regra de se prestar garantia da reversibilidade. De modo que há algumas situações nas quais, mesmo havendo risco de irreversibilidade, e mesmo sem ter o exequente condições, portanto, de prestar garantia de que poderá restituir as coisas ao estado anterior caso saia posteriormente derrotado no processo, o artigo 521 traz situações nas quais o juiz não precisará, a princípio, exigir essa garantia. Mas nos parágrafos do artigo 521, mesmo diante dessas exceções, fala que o juiz vai analisar em cada caso concreto e se ele entender que o prejuízo do réu vai ser muito grande, que ele pode deixar de mover o cumprimento provisório, mesmo dentro daquelas hipóteses ali do 521, que não exigem a garantia da reversibilidade. A primeira situação é quando se tratar de uma execução de verba de natureza alimentar. Não importa a origem dessa verba, pode ser decorrente da relação de parentesco, alimentos decorrente do dever familiar de auxílio mútuo, como pode ser também em razão de um ato ilícito, em que alguém, por exemplo, deixou uma pessoa incapacitada e por isso foi condenada a indenizá-la pelos danos materiais, pagando uma pensão mensal a essa pessoa. Também das hipóteses em que houver uma hipossuficiência do exequente, de forma que ele não tenha condições de prestar caução, é óbvio que o juiz vai analisar em cada caso concreto se haverá um grande prejuízo para o exequente se não for movida a execução provisória, porque ele tem que ver quem vai ter um prejuízo maior, o exequente, por não ser movido a execução provisória, ou o executado, por ser movido uma execução provisória que posteriormente corre um grande risco, caso ele saia vencedor, e não ser revertida. Outra situação é quando pender um agravo contra decisão que nega seguimento a recurso especial ou recurso extraordinário. Então, essa é aquela decisão indo lá para terceira, STJ, ou até quarta instância, que é o STF, né, quando são interpostos os dois recursos ao mesmo tempo, recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Esse agravo já é numa circunstância em que nós vamos para as instâncias especiais. Nós sabemos que instância especial não são reavaliadas, reanalisadas provas no processo, somente questões de direito para uniformização da jurisprudência, de modo que, tendo sido encerradas as instâncias ordinárias, a chance do recorrente modificar a decisão é muito pequena, de modo que a execução pode ocorrer mesmo com o risco de ser irreversível, o que é justo. E o artigo 521 ainda prevê como exceção a regra da reversibilidade nas situações em que a decisão que está sendo executada se pautar estiver amparada, melhor dizendo, em súmula de jurisprudência do STF e do STJ, daí a chance de ser reformada posteriormente é muito pequena, ou mesmo estiver amparada em decisão proferida por esses tribunais em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, da mesma forma, é um entendimento pacificado pelo tribunal. Encerrando o assunto, com relação ao cumprimento provisório, nós também temos a possibilidade do executado impugnar a execução, mover a impugnação à execução, que essa impugnação é regulada no artigo 525, parágrafo 1º do CPC,
Isso, obviamente, em respeito ao princípio do contraditório. E todas aquelas regras previstas lá no cumprimento definitivo, relativas à aplicação de multas, relativas a honorários advocatícios e também astreinte, que eu falei para vocês, uma multa, né, por descumprimento da obrigação, e etc. Tudo aquilo se aplica na execução provisória consoante os parágrafos do artigo 520 do CPC. E o artigo 522 estabelece que a execução provisória vai ser requerida perante o juízo competente. Isso porque quando ela o exequente vai ter que juntar as peças necessárias para que o juízo possa conhecer da execução provisória, analisar o que está sendo executado, só não sendo necessário isso quando o processo for eletrônico, porque o juiz tem acesso àquelas peças ali em meio eletrônico. Essa previsão ocorre porque a execução provisória, pautando-se em uma sentença ou uma decisão posterior nos tribunais de um processo que se iniciou em primeiro grau de jurisdição, teremos que o processo estará em segundo grau ou em terceiro grau de jurisdição, mas a execução provisória tem que se dar no primeiro grau, na primeira instância, de modo que não tem como ser nos mesmos autos, uma vez que o processo vai estar no tribunal e a execução vai estar sendo movida em primeiro grau. Então a lógica é que a execução provisória se dê em autos apartados, em autos próprios. Portanto, se for autos físicos, as peças previstas no artigo 522 incisos terão que ser juntadas. Se for em autos eletrônicos, não precisa juntar essas peças, porque o juiz de primeiro grau vai ter acesso àquelas peças pelo sistema eletrônico. Mas nada impede que a execução provisória seja nos mesmos autos quando tivermos um processo tramitando em primeiro grau e a decisão sendo proferida em primeiro grau, uma decisão interlocutória, ou seja, antes da sentença, inclusive e principalmente aquelas decisões que concedem tutela provisória, elas podem ser executadas nos mesmos autos, desde que não haja um tumulto nos autos, um prejuízo para as partes. Isso em respeito ao princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas. O CPC não fala especificamente disso, a interpretação do artigo 522 é que em autos apartados, mas por óbvio a lógica do legislador foi essa, de modo que tutela provisória em primeiro grau jurisdicional pode ser executada nos mesmos autos. Com isso encerramos essa aula inicial dos procedimentos executivos e continuaremos na próxima aula com cumprimento provisório da sentença que obriga, cumprimento definitivo, melhor dizendo, da sentença que obriga em pagar quantia. Um grande abraço para todos vocês.